Salve, rapaziada, professor Benedito Lima, professor de História do Amapá, em mais um podcast Papo Cabeça Tucuju, diretamente aqui de Santana, sobre a coordenação técnica de Maico Brilhante, e aqui do meu lado... Emerson Góes, né? Nós vamos falar de um tema tá muito interessante, né? Desse podcast, um podcast mais polêmico do estado do Amapá. Vambora! É isso mesmo, senhores. Ó, Vambora. bom, vamos lá bater esse bate-papo cabeça aqui. Eu vou receber a professora, ela que é estudiosa há mais de 30 anos. Ela falou que ela é curiosa, tá? Mas ela é estudiosa e curiosa também, tá bom? E ela estuda aqui a doutrina espírita. Vale lembrar, senhores, que aqui vai ser um bate-papo. O programa em si, o podcast em si, tá? Ele abre a oportunidade para falar dessas histórias aqui, então. Nós vamos receber a professora conhecida como Concita Ribeiro. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Concita Seac, né? Concita Seac, né? Nas redes sociais eu sou Concita Seac. Tá Concita certo. Seac, né? Primeiramente, boa noite, né? Boa Isso. noite, obrigada por esse convite, porque assim, existe ainda muito preconceito com relação à doutrina espírita e não é fácil a gente se colocar assim de frente para responder coisas sobre a doutrina, como eu falei, devido aos preconceitos. Mas eu aprendi uma coisa com um colega meu, que era um excelente educador, que já está no outro plano, professor Edmilson Nobre, que ele dizia assim: só não muda de ideia quem não tem ideia para mudar. Perfeito. Então, assim, eu era católica desde o ventre. Então, o dia que eu conheci a doutrina espírita, para mim foi... Algo mudou, né? Isso. E há quanto tempo você não conheceu a doutrina espírita? Há exatamente 32 anos e alguns meses, uns 6 meses. 3 décadas, então, né? É. Agora, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores aí que acompanham o canal, o que resumidamente é a doutrina espírita. Quem é Allan Kardec? Quem é que está por trás de todos esses estudos aqui que a sociedade, o mundo conhece como doutrina espírita? A doutrina espírita, ela tem um diferencial das outras religiões. Por quê? Porque ela não tem, digamos assim, aquele chefe principal da religião. Kardec era um pedagogo, na realidade um cientista, e foi ele que codificou a doutrina, o trabalho dos espíritos. Então ele diz assim, que isso não era dele, era dos espíritos. Agora, lógico, que ele era um cientista, uma pessoa hiper, mega inteligente. E ele, pela curiosidade, que ele recebeu um convite certa vez, de um senhor Fortier, que convidou ele para dizer que estava acontecendo uns fenômenos de umas mesas que batiam. Aí ele disse... Acho que eu li já esse livro. Ele diz assim, mas como que mesa? Mesa se mexendo, mesa se batendo. Primeiro, mesa não tem nervo, não tem cabeça para estar pensando, então como é que vai? Não, eu não acredito, não vou isso. Aí, quando foi um outro dia, seu Fortier encontrou com ele, tornou, aí ele disse, eu vou ver o que é isso. E ele foi mais para tirar aquele peso de consciência com o caso do amigo que estava. E aí ele viu que faziam pergunta para a mesa e a mesa respondia com batidas. Por exemplo, para a letra A, uma batida, a letra B, 2 batidas. E era muito complicado, mas as respostas que davam para as perguntas eram muito coerentes e fazia sentido. Isso por volta assim de que ano, mais ou menos? 1855, mais ou menos. Tempinho, né? Um tempinho, né? Mas Foi onde que começou a nascer, então, né? Então, a Sim. gente pode considerar que ela digamos assim, uma religião nova, mais ou menos, que tem... ela é criança ainda, vamos Criancinha, dizer. né? Ela é criança. A doutrina é criança. Qual o nome? É doutrina ou é espiritismo? Doutrina espírita. O pessoal chama de espiritismo, tá certo? Sim, tá certo. Tá certo, né? O espiritismo... A partir desse estudo aí que você está falando, por volta de 1800, Allan Kardec, ele estava presente diante desse estudo aí das mesas ou não? Sim, aí ele começou a frequentar. E daí ele começou a levar a sério. E aí houve um aperfeiçoamento dessas batidas para
passar, o espírito mesmo disse, coloca uma caneta, um lápis, né? Era um lápis para colocar. Eles colocaram uma prancheta com papel e depois até que eles entenderam que se o próprio médium pegasse o lápis, eles iam escrever e teria o mesmo efeito. Aí foi um salto, né? E aí foi daí, a partir dessas perguntas que ele começou a fazer para os espíritos, começaram a responder coerentemente, coisa que as médiuns que tinham uma faixa de 12 anos, eram adolescentes, não conheciam nada além daquele conteúdo que elas estudavam na escola. Esses médicos que a senhora fala exatamente o quê? São as pessoas que têm um dom de se comunicar com o mundo espiritual. Com outro mundo, no caso, né? É questão interessante, né? Esse estudo, né? Os médiuns, pela que a gente vê, né? A gente ficou uma pessoa muito famosa, Chico Xavier, né? Chico Sim. Xavier, ele era ele era médium, né? Sim. E ele baixava ali a cabeça e... Psicografava. É o nome difícil para falar, né? A pergunta que eu tenho desse leigo aqui são cartas? É o que eles escrevem, os médios? É o que uma pessoa... Bem, depende, né? Chico Xavier, se ele fizesse a reunião pública e vinham espíritos que davam comunicação para os familiares, para os parentes, que estavam presentes ou não, às vezes deixava, e eles achavam um jeito de encontrar as pessoas, mas também ele psicografava muito livros, tanto que ele psicografou aproximadamente uns 500 livros. Meu Deus, muita coisa. 500 livros. Para você ter uma ideia, o primeiro livro que o Chico psicografou, olha, a gente está pulando a história, né? Não, tudo bem. Isso aqui a gente volta. Sim. O primeiro livro que ele psicografou foi um livro de poesias. Parnaso de Além-Túmulo. E para você ter uma ideia, ele psicografou vários autores e com o mesmo estilo literário de cada um. Por exemplo, Cruz e Souza. Meu Deus, agora veio assim, me deu um branco na cabeça assim de dizer quem assim, todos os Antero de Quental, tantos e tantos, Castro Alves, sabe? E cada um, ele conseguia psicografar com estilo. Então, primeiro começaram a colocar que era um fraude, que era ele que fazia. Sim. Tá, mas aí os estudiosos iam olhar, não, mas isso aqui é o estilo literário do fulano. Aí, mas como assim? Eles chegaram a comparar, no caso, assim, né? Sim, porque ele foi muito questionado. Sim, ele foi muito questionado, ele foi colocado muito assim contra a parede. Há provas, sim. Agora, e aí esse foi o primeiro livro que ele psicografou. Tá, em relação às poesias, né? As poesias. Agora, uma dúvida aqui em relação... voltando lá um pouco no início do assunto. Do Allan Kardec. Do Allan Kardec. Ele chegou... Ele era um estudioso, chegou a presenciar apenas ou ele recebia também... Não, ele não tinha mediunidade. Então, ele foi apenas um estudante em relação sim. a esse conteúdo que se chama espiritismo. Agora, uma coisa que é importante a gente ressaltar, que Allan Kardec era um professor e o nome dele era Léon Hippolyte Rivail, né? Sim. Ele, francês, ele era filho de juiz, então ele teve uma educação muito, muito boa. Ele, inclusive, ficou na Suíça estudando, tá? E aí, quando ele codificou, quando ele juntou as primeiras perguntas, porque era uma curiosidade muito grande. Então, como ele fez? Em forma de perguntas e respostas. Para ele publicar, e ele já tinha muitos outros livros publicados como pedagogo, como cientista matemático, como vários na área dele, gramática. E aí, para diferenciar, ele não colocou, ele precisava colocar um nome que não fosse, para não ter confusão com os livros que ele havia psicografado. Aí, então, o que foi feito? Ele
numa dessas reuniões, ele descobriu que ele tinha sido, numa outra existência, ele tinha numa outra existência, o nome dele era Allan Kardec. Então, para diferenciar, ele não assinou os livros com o nome de Leon Hippolyte. E sim como Allan Kardec. Aí ele colocou Allan Kardec. Os livros dele, que ele já tinha publicado antes da doutrina, era do Hippolyte. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, ele parte de um estudo, ele começa a estudar essas questões todas a partir desse evento que aconteceu, e ele descobre que ele tinha uma outra vida. Sim, ele teve numa outra existência. Que aí entra no processo que a gente conhece como Reencarnação. reencarnação. É isso? Sim. Tá. Aí, a partir de que momento, qual foi a virada, eu não sei se a senhora consegue falar pra gente, que ele falou assim, que ele descobriu que ele foi uma outra pessoa em outra vida. Quando é que foi que ele entra nesse processo? Foi através de documento? Foi um estudo que ele fez assim? Não, são mensagens. Porque nas reuniões mediúnicas, nessas reuniões que a gente tem esse intercâmbio com os dois planos, os espíritos comunicam. Por exemplo, eu não tenho mediunidade, certo? Eu sou uma pessoa... Antigamente eu dizia que eu era igual uma porta, uma parede, que eu não sentia nada. Mas os espíritos já vêm Sim. e me informam muitas coisas do que eu já fiz, do que eu já fui. Os cobradores chegam e eu acabo sabendo o que eu já fui, né? Lógico que eu não vou ficar dizendo, eu só fui isso, eu fui aquilo, não. Lógico que de santo a gente não tem nada, né? Então, nossa vida pregressa, os espíritos dizem pra gente que essa é a nossa melhor encarnação. É o melhor de nós é essa existência. Perfeito. Eu tenho uma dúvida em relação a esse processo de encarnação, de reencarnação no caso, né? Como é que acontece na realidade? Eu estava assistindo um filme que é o Nosso Lar, né? Sim. Aí leva a entender que a gente teve várias outras vidas no passado. Muitas. E depois a gente vem e desce a Terra, né, com um propósito de ressignificação. Basicamente é isso? Ou seja, você errou numa vida passada e agora você tem a oportunidade de corrigir. É isso? Eu pergunto para a senhora, qual o objetivo de se corrigir para levar essas correções para o céu? Eu acho que é mais ou menos essa questão. Eu assim, entendi entendeu? a tua pergunta. Até qual o quando, objetivo? né? Nós fomos criados simples e ignorantes, ou seja, como um bebezinho que nasce e não sabe de nada, e vai sendo trabalhado até um dia que ele chega a ser doutor, certo? Sim. Então, o objetivo de Deus para nós é que nós sejamos um dia, vou usar uma expressão assim, anjos, que nós sejamos perfeitos, mas essa perfeição relativa, que perfeito absoluto só Deus, certo? Nós tenhamos uma perfeição relativa. E então, para a gente alcançar essa perfeição, uma existência só não seria suficiente. Porque nós temos que fazer o quê? Temos que trabalhar duas asas. A asa da intelectualidade e a asa da moralidade. Então, eu tenho que aprender tudo deste plano. Tudo da matemática, da ciência, da história, da biologia, tudo que a gente pode imaginar, das leis, tudo que eu tenho que... Cada existência eu foco numa, certo? Mas, em contrapartida, eu tenho que trabalhar também minha parte moral, certo? Então, cada existência eu vou trabalhando e às vezes a gente vem com planejamento para dizer assim, não, você vai ser uma médica nessa existência. Como o nosso pai, está ali